O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se condenados por júri popular devem ser presos na hora. Um outro item da pauta trata da legalidade de autoridades acessarem, sem autorização da Justiça, dados cadastrais de pessoas investigadas por lavagem de dinheiro. Assunto para o nosso João Pedro Melo, falando direto de Brasília. Oi, JP, bom dia. Oi, Robertinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Supremo Tribunal Federal vai analisar nessa quarta-feira mecanismos que podem ser adotados em casos criminais. Entre os principais processos estão a discussão sobre a aplicação do acordo de não persecução penal. O que seria isso? Se é legal, autoridades também acessarem sem autorização da Justiça dados cadastrais em investigações de lavagem de dinheiro. E aí a gente vai falar sobre dois temas, né? O primeiro, que trata especificamente sobre lavagem de dinheiro, e o segundo, que é esse, que trata sobre a condenação após júri popular, se a pena vai ser cumprida imediatamente. Bom, vamos lá para o primeiro, então. Pelo processo, os dados incluem o seguinte: informações relacionadas a bancos, empresas de telefonia, provedores de internet, administração de cartão de crédito. Tudo isso poderia ser utilizado na investigação, só que muitas vezes as autoridades precisam acessar isso sem uma autorização judicial. E é isso que o Supremo vai analisar hoje, se é possível isso acontecer ou não. Esse julgamento começou lá em 2021 e quem é o relator é o ministro Nunes Marques. Ele votou o seguinte, para que esse pedido fosse rejeitado, ou seja, autoridades não pudessem acessar essas informações sem autorização da Justiça. Só que essa deliberação, ela foi interrompida no mês de junho por um destaque do próprio Nunes Marques. Com esse destaque, esse processo foi levado então para o plenário físico, ou seja, julgamento presencial. Os magistrados vão verificar, então, essa outra possibilidade, entrando no outro assunto agora, de execução imediata da pena em condenações pelo júri popular. O que é o júri popular? Ele é previsto na Constituição e julga crimes dolosos contra a vida, como o homicídio. Um dos princípios é a soberania dos vereditos. O que significa? Que a decisão dos jurados não pode ser alterada por nenhum tipo de recurso. Quando um tribunal de segunda instância considera que o veredito não teve ali como base as provas do processo, ele pode ordenar a realização de um novo júri, só que não pode modificar a condenação ou absolvição. A análise sobre a execução imediata da pena, então, deve tratar sobre a questão da presunção de inocência, que é um ponto que vive sendo falado aqui na capital do país, e os ministros vão decidir, então, se a autonomia desse júri permite a aplicação imediata da punição sem que isso afete os direitos fundamentais do réu. Ou seja, são esses dois julgamentos de hoje. Provavelmente não vai dar tempo de entrar na análise dos dois temas, diante da complexidade de cada um deles, mas isso está na pauta de hoje, pode ser levado, obviamente, também para a sessão de amanhã.